Amados irmãos, tivemos um pequeno problema de atraso na nossa transmissão, tendo em vista que muitas igrejas estão fazendo a transmissão nesse horário do culto, e então houve aí um atraso, mas nós já estamos fazendo aqui a gravação e vamos lançar para você vai receber. Meus amados, nós sabemos que essa doença aí tem se espalhado, o vírus do coronavírus, por vários lugares, né? A nossa cidade está completamente contaminada. Da nossa igreja, nossos amigos que frequentam conosco, 3 pessoas já vieram a falecer, né? Outros já ficaram enfermos. Então, nós estamos fazendo a transmissão do culto online para preservar a igreja. Nosso objetivo é esse. Eu sei que alguns irmãos até não entenderam, ou a igreja deveria estar aberta, a igreja está funcionando. Há pessoas que pensam assim, mas você imagina se estivesse funcionando e esses irmãos, por exemplo, faleceram, estivessem conosco aqui dentro frequentando, né? A doença teria tomado conta de vários membros da igreja, teria sido passada para várias pessoas. Então, só o fato de a gente estar fazendo o culto online, nós estamos preservando a saúde dos irmãos. Nós conclamamos os irmãos a confiar em Deus, estarem firmados, manterem a sua comunhão no Senhor Jesus Cristo, obedecerem as regras aí sanitárias, de saúde que são proclamadas, como usar a máscara, evitar aglomerações. Talvez você, quem sabe, tem direito a receber esses R$600 ou R$1.200 do governo. Evite as aglomerações, espere um pouquinho, vá um pouco mais tarde, uma semana de prazo, para que você não fique lá numa aglomeração, numa porta de banco e acabe sendo infectado, mesmo estando com uma máscara, né? Porque o vírus ele pode penetrar de diversas maneiras. Também queremos deixar bem claro para você que a sua igreja continua funcionando aqui, né? As contas continuam chegando, nós continuamos transmitindo tudo online, né? Alguém perguntou, pastor, por que a nossa internet não é melhor? Nossa internet é razoável, o problema é muita gente fazendo transmissão no mesmo horário, mas o sinal da internet é pago, a luz é paga, existem dívidas que a igreja precisa arcar. Nós queremos conclamar você a fazer o depósito da sua contribuição na conta bancária, que a gente vai lançar depois aí, né, a conta bancária, para que você possa fazer a sua contribuição. Obedeça, meu amado, às recomendações. É melhor obedecer do que sacrificar, diz a Bíblia Sagrada, né? A pessoa não obedece, vai para a rua, vou comprar um pão fresquinho, eu só como hortaliça se for fresquinho, e acaba sendo contaminado, e aí vai sofrer, porque mesmo que pegue leve, vai ter uma situação de doença complicada para resolver. Temos aí uma boa notícia da nossa irmã Irene, que passou aí por uma situação de gravidade, né, e está já no quarto, já em plena recuperação, já a ponto de receber a sua alta nos próximos dias. Meus amados, nós queremos ler um texto da Palavra de Deus e não vamos nos alongar. O texto está em Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 e diante. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homem de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus amados, a vida é complicada, a vida é difícil. Quantas vezes tudo vai bem e de repente nós somos surpreendidos por tempestade em meio à vida? Quantas vezes nós achamos que o mar está tranquilo, as coisas vão muito bem, está tudo muito bom, bem, e de repente sobrevive um tsunami, um maremoto, e nós somos surpreendidos. Por quê? Porque a nossa vida é frágil, né? A nossa vida, pode sofrer vários tipos de reveses. Então é natural que a pessoa tenha receios, tenha medos, fobias. Problemas nos assaltam e podem acontecer a qualquer momento. Nós podemos ser assolados por lutas, por problemas, por aflições, né? Por tantos problemas. Ser crente não nos imuniza com relação a você ter lutas, a ter problemas na vida, porque o próprio Senhor Jesus Cristo
disse que no mundo nós teríamos aflição. Esse texto, meus amados, é um texto que o Senhor Jesus Cristo acalma a tempestade. No início do capítulo 8, nós vemos que Jesus já havia pregado um belo sermão, que era o Sermão do Monte, e uma grande multidão havia se juntado. Pouco depois ele cura um leproso com apenas o toque das suas mãos, e mais na frente ele é abordado por um oficial do exército romano que morava ali em Cafarnaum, que suplica ao Senhor Jesus Cristo que cure o seu empregado que estava com enfermidade terrível. Jesus assim o faz, e finalmente Jesus caminha e chega na sua casa. Ele morava na casa de Pedro, e quando chega lá na casa de Pedro, ele encontra uma amiga, a sogra de Pedro, com febre, e ele cura também a sogra de Pedro. Então, tudo isso, meus amados, acontecia para que se cumprisse aquilo que está escrito no capítulo 8, no versículo 17, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Depois, meus amados, desses acontecimentos do capítulo 8, as multidões começam a coçar o Senhor Jesus Cristo, as pessoas procuram milagre por milagres, pessoas sem compromisso, pessoas se achegam apenas para ver o show, e o Senhor Jesus Cristo então entra no barco, chama os seus discípulos e ordena: rumem para o outro lado do mar da Galileia. É dentro desse contexto que se registram os fatos que estão no versículo 23 e diante, que nós lemos. E nós vemos que grandes coisas acontecem nesses versículos, no versículo 23 a 27. Em primeiro lugar, acontece uma grande tempestade no mar. Diz o versículo 24: de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Amados, o mar da Galileia tem mais ou menos assim a dimensão de 21 km por 13 km. E podem acontecer tempestades violentas e repentinas ali. Os discípulos, meus amados, eles foram pegos de imprevisto ali naquela situação. Tudo ia bem e de repente aconteceu aquilo e eles ficaram desesperados. Por quê? Porque eles acharam que poderiam ir para o fundo do mar. Se Jesus estava no barco, eles deveriam estar tranquilos. Amados, assim acontece conosco também. Quantas vezes as coisas, as situações da vida ocorrem e nos surpreendem. As tempestades parecem que são muito grandes, mas nós devemos ter em nossa mente a certeza de que o Senhor Jesus Cristo está no barco. Se o Senhor Jesus Cristo está no barco, você pode esperar que o milagre vai acontecer. A diferença na nossa vida, meus amados, é que Jesus está no barco, é que Jesus está presente, é que Ele está perto, é que Ele vai agir e Ele vai interferir na nossa vida. Esse texto também diz, meus amados, não somente que aconteceu uma grande tempestade, mas também um grande perigo, porque as ondas eram altas. O texto diz que as ondas eram tão altas que cobriam o barco. Os discípulos, ao entrarem no barco, por certo, eles jamais julgavam que seriam expostos a tal situação, de um perigo tão grande. Jamais eles pensavam que haveria de acontecer um mar bravio como aquele, porque senão eles não entrariam e se colocariam naquela situação difícil. Assim também é a vida moderna, meus amados. É uma vida perigosa. A nossa vida é uma vida surpreendente, é uma vida muitas vezes estressante. Muitas vezes as ondas são altas. Você está empregado hoje, mas não sabe se está amanhã. Você tem algum dinheiro guardado na poupança, mas você não sabe se as crises econômicas vão corroer o seu dinheiro, ou se algum presidente, como já aconteceu no passado, vai apreender ou confiscá-la. São pestes, são enfermidades, são endemias, epidemias, são vírus, são tantas coisas que nos preocupam. Mas nessa noite a palavra de Deus para o nosso coração é a seguinte: Salmo 91, versículo 11: porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Portanto, nós podemos glorificar e exaltar o Senhor nosso Deus. Que nessa noite você possa acalmar o seu coração e fazer como está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor continua trabalhando em favor do seu povo. Amado, qual era o grande medo dos discípulos? Era o medo de morrerem afogados. Versículo 25 deixa bem claro
que eles acordam no Senhor Jesus Cristo e dizem: Saúl, vamos morrer. Amados, eles tinham medo, não de passarem sem ver a glória de Deus, ou quem sabe de serem privados de verem a obra de Deus se concretizar na sua vida, ou quem sabe de ver os grandes milagres, ou de perderem os grandes ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos ali, naquele momento, eles só temiam a perda da própria vida. Eles tinham apenas medo de morrerem afogados. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo os repreende. É por isso que o Senhor Jesus Cristo os censura e diz que eles eram homens de pouca fé. Eles temiam apenas afundar com o barco. Quanta incredulidade dos discípulos ali naquele momento. Quanta humanidade, porque o ser humano é frágil, porque eles se desaperceberam de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava no barco, que portanto o mar não poderia tragar o Senhor Jesus Cristo. Hoje não é diferente. O homem tem medo, o ser humano tem receio, e normalmente é ligado à vida material. Mas nessa noite a palavra de Deus para você é a seguinte: reveja as suas prioridades, os seus medos, as suas preocupações. Desligue-se um pouco do material, pense nas coisas que são de cima, onde há um tesouro guardado para você. Confie em Jesus, Ele está no barco, nada vai acontecer fora da vontade de Deus na sua vida. A vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável. Portanto, nós podemos confiar no Senhor, glorificar e exaltar o seu nome, porque Jesus está presente na nossa vida. Mas ali, em meio àquela situação caótica que os discípulos estavam vivendo, em meio ao mar, diz o versículo 26, que levantou-se ali um grande Salvador, porque diz assim, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homem de pouca fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Jesus é o grande Salvador, que agiu ali naquele dia e continua agindo na nossa vida. Perante Ele, o mar, os amados, se acalma. Perante Ele, o vento se cala. Jesus levanta a sua voz e repreende o mar, acalma a tempestade, e assim é também na sua vida, porque o Senhor Jesus Cristo está presente com a sua autoridade, com o seu poder. Portanto, não tema a enfermidade, porque isso é só por um momento. Jesus vai bradar e vai vir saúde sobre a tua vida. Não tema os inimigos que se levantam contra você, porque mais poderoso é aquele que está ao teu lado. Os teus inimigos vão cair por terra. Não olhe para as necessidades, olhe para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus da maior abastança, é o Deus que supre as necessidades. Ele é Jeová Jireh. Portanto, amado, que você possa se esquecer um pouco do seu complexo de inferioridade, da depressão, da opressão, do sofrimento, das más notícias, e olhar para Jesus, porque Jesus declara que você é grande, que você é vencedor, porque Ele está ao teu lado. Você é um filho amado de Deus e a vitória já é tua. Portanto, confie no Senhor. Diz o texto: então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Que venha bonança sobre a tua vida. Que venha, meu amado, vitória sobre o teu viver. Que venha um tempo de vitória. Que venha um tempo de paz. Que seja nessa noite, aleluia, decretado do céu sobre a tua vida bonança, vitória, paz. Que Deus, aleluia, possa decretar saúde, graça, que a misericórdia de Deus seja derramada sobre você. Diz o texto, meus amados, no versículo 5, que os discípulos foram tomados por uma grande admiração e perguntaram: quem é este? Os discípulos ficaram maravilhados. Quem sabe eles pensavam: tudo bem, curar enfermo, tudo bem, fazer multiplicação de pães, expulsar demônios, mas mexer com as forças da natureza? Quem é esse que mexe com o ecossistema? Quem é esse que muda os tempos e as estações? Quem é esse, meu amado, aleluia, que os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia.
Ele fala como homem, mas determina como Deus. Ele caminhou como homem sobre a face da terra, mas se moveu como Deus, fazendo milagres e salvando vidas. Ele pensa, meus amados, aleluia, como homem, mas planeja como Deus. E Ele ouve hoje a tua oração, como se estivesse ao teu lado, como um homem, aleluia. Mas Ele age, faz o milagre, como Deus poderoso que Ele é. Portanto, nessa noite, aleluia, confie no Senhor. Em meio à crise, em meio ao sofrimento, em meio à pandemia que toma conta do mundo, que você possa nessa noite entregar a tua vida ao Senhor, confiar nele, que Ele vai fazer o melhor. Confie no Senhor, a tua vida está segura, a tua vida está guardada debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Vamos ouvir o Ministério do Louvor cantando mais um hino e logo depois nós estaremos orando, encerrando o nosso trabalho.